E aí o Espírito Santo de Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, né? E aí nós vamos orar, pedir orientação de Deus, para que Deus pudesse falar, não através de mim, minhas palavras próprias, mas orientado pelo Espírito da graça, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu fiquei relutando nisso, não confirma a tua palavra, porque nós somos seres humanos e cabe uma responsabilidade muito grande. Você está aqui nessa tribuna para pregar para todos nós. A palavra de Deus não está, né? Eu não falo só para eles. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então, primeiro ela vai tratar comigo, para depois tratar com os demais. Amém? Então, vamos em rápidas palavras. Eu queria abrir em 2 Crônica, capítulo 7. Nós vamos aprender um pouco sobre o que Deus requer de nós nesta noite. Amém? 2 Crônica, capítulo 7. Quem achou, posso dizer amém? Queria que os irmãos prestassem bastante atenção. Vou ser bem rápido, mas bastante objetivo. Eu vou ler 3 versículos. Deus quer um requisito sobre esses versículos que eu vou ler. E se nós nessa noite levarmos dentro do nosso coração e colocar em prática, os benefícios de Deus só tem a aumentar nas nossas vidas. Amém? 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14 diz assim: se meu povo que se chama-se pelo meu nome se humilhar, diga se humilhar, e orar, diga orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Quando Deus está falando casa, Ele está falando sobre nós, e também essa casa é muito própria para a glória de Deus. Mas aqui nesse versículo 14 eu fiquei pensando algumas coisas. Eu quero destacar aqui as coisas o que a humilhação ela nos traz. Se der tempo, humilhar, orar, buscar e se converter. Eu creio que não vai dar tempo, mas nós vamos tentar aqui desbruxar sobre humilhar. Mas antes disso, o propósito era unificar a ação diante da restauração da verdade, a adoração a Deus. A narrativa de 2 Crônica é um paralelo entre primeira e 2 Reis. Então quem escreveu essa primeira e a segunda foi Esdras. Mas eu não vou me prender muito aqui, mas eu queria que você observasse um ponto de ensinamento para nós sairmos daqui edificados. Então eu queria que os irmãos entendessem o que significa a palavra humilhar. Nós vamos entender o que Deus requer de nós. Nós requer muitas coisas de Deus. Eu não vou falar de pecado, que nós estamos falando sobre outras coisas. Humilhar. Então, o que Deus quer? O que significa essa humilhação? O que é os benefícios que ela pode trazer para nós nesta noite? A palavra humilhar consiste em um ato de submissão, e por isso está relacionada com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Humilhar traz recompensa. Então, se eu quero viver as vontades de Deus para mim, o primeiro passo que Deus está dizendo através da sua palavra, eu tenho que me humilhar. Então eu vou destacar aqui algumas pessoas que se humilhou diante de Deus e teve recurso espiritual, financeiro, conjugal e várias coisas. E quando eu estava orando, pedindo para Deus, o Espírito do Abba Pai me leva em 1 Samuel, capítulo 1, que havia uma
mulher chamada Ana e Penina, e Eucana tinha 2 mulheres, e a Bíblia diz que todos os anos esses casais, esses 3 personagens, eles iam para Siloé, uma cidade distante de Ramá. Eles iam adorar a Deus. Eucana tinha Penina tinha filhos, Ana não tinha. Mas se você ler 1 Samuel capítulo 1, o versículo 5 diz que o Senhor cerrou a madre de Ana, pois tem coisas que Deus cerra nas nossas vidas para nós encontrarmos o objetivo daquilo que nós queremos. A humilhação a Deus, você não tem nada a perder, irmão Marco, não tem nada a perder. A Bíblia diz que Deus cerra e ela se esforça a cada ano, mas os filhos de Penina, a Bíblia diz que se você ler o livro de 1 Samuel, você não vai ver Penina jogar direta para Ana. Ana ia constantemente ao templo buscar se humilhar diante de Deus. Por quê? Porque Deus teve um escasso em Israel de profeta, e Deus queria levantar alguém da madre de alguém, e ele escolheu Ana, e Ana se humilhou constantemente diante de Deus, buscando. E se você observar que no versículo 11 ela faz um voto: Senhor, se você me der este filho, eu darei ao Senhor. Ele vai ser criado na tua casa, vai crescer na tua casa, vai ter ensinamento de dentro da tua casa, e ele vai ser um profeta, ele vai ser uma carta, ele vai ser uma boca. Tua louvado seja Deus. As pessoas, a nossa natureza é querer se humilhar para o outro, mas tem coisas, Júlio César, que Deus, só Ele pode fazer. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. O que é impossível, Marco? Aquilo que foge da minha e da tua possibilidade. Deus é a madre e nada poderia gerar. Ela se humilhava diante do templo, buscar a face do Senhor, e Deus está dizendo: se tu humilhar, eu vou gerar. Se Deus está dizendo: se nós se humilhar, aquilo que está cerrado, aquilo que está travado, vai ser gerado, e o nome dele vai ser glorificado. Eu estava orando e Deus dizia sobre madre. Deus quer que nós se humilhem. O Espírito de Deus está dizendo: te humilha, porque quando você se humilhar para mim, as comportas do céu são abertas. Jesus envia anjo, as providências estão vindo. Depende da nossa humilhação. Então, quem quer viver a vontade de Deus, levanta a mão aí. O segredo é se humilhar. Aí ela faz um voto. Aí, se você ler no versículo 19, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana. Olha aí, a mente dele não se esquece de ninguém. Eu me esqueço, eu nem lembro que eu almocei, mas o Eterno se lembra, o Eterno guarda, o Eterno sabe. Aleluia. Aí Ana agora, a Bíblia diz que no versículo 20, versículo 19, Eucana conhece Ana, ou seja, se deita. E no versículo 20, a humilhação que ela se humilhava naquele templo foi gerado dentro do ventre de Ana, e o nome de Deus foi glorificado. Quem crê nessa palavra? Quando nós falamos de humilhação, quem não se lembra da mulher da Cananeia? Mateus capítulo 15. Jesus, ele veio para os seus, é bíblico isso. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 diz: e ele veio para os seus, e os seus vos rejeitaram. A mulher cananeia, minha filha, estava endemoniada. Ela não foi se humilhar para ninguém, ela foi atrás daquele que era, que é e que há de vir. E ela sempre disse: Senhor, a minha filha está dessa forma. Aí ele disse: não, primeiro eu tenho que dar os pãozinhos
gritaria, ele não anda de conversa, de fofoca, não. Quem tem aproximação com Deus, ele corta tudo isso. Aleluia, por quê? Porque ele está na graça, ele está tomado pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo nos enriqueceu nos lugares celestiais. E a dependência do crente para se humilhar diante de Deus. Outra mulher que se humilhou diante de Deus, fez praticamente uma economia. Está lá no Evangelho de João. Quem lê Bíblia aí, quem gosta de ler? No capítulo 2, no versículo 3, a mulher, ela pegou um perfume. Naquela época esse perfume custava muito dinheiro, mas ela não ligou para o preço. Ela colocou ali, diante dos pés do mestre, porque o mestre tinha os seus benefícios, e ela se humilhou diante dos fariseus também que estavam naquela oportunidade. Louvado seja Deus. E os escribas, com certeza, meu irmão, ela teve os benefícios também para a sua vida. Quer ver o que benefício traz? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. Aleluia. Como eu amo a palavra do Senhor. Isso é o pão vivo, a vitamina que um crente tem que ter todos os seus dias. Olha aí, 1 Pedro, que Pedro escreve para uma igreja imatura, que estava novos convertidos, e ele advertiu eles em alguma coisa e também impulsou eles a se humilhar diante de Deus. Olha aí o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 diz: semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Aleluia. Quando nós somos diante de Deus, pode passar inverno, pode passar verão, pode passar ano, pode até passar década, mas quem levanta é Deus, quem exalta é Deus, quem abençoa é Deus, quem prospera é Deus. Mas é no tempo certo, irmã. Tudo está no tempo e na dimensão certa de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, porque o tempo também já está indo. Então, nós dizemos que acaba 9 horas, né? Então, eu vou aqui para o segundo tópico. Eu queria falar sobre, que ele fala sobre, que é interessante, é se converter, certo? Se converter. Quando nós se converte, a gente muda nossas atitudes, certo? Que a gente tem que falar aquilo que Deus manda, o que Deus nos impulsa. Às vezes a nossa atitude não convém com a nossa condição, e as nossas atitudes, ao contrário do que a palavra diz, vai impedir de muitos de nós subir ao céu. Isso aqui não é eu, isso aqui é a palavra de Deus que diz. É Deus nos chamando, é Deus nos advertindo, porque Deus não quer perder nenhuma alma para o diabo. Aí ele diz assim, o que significa a palavra converter? Converter, mudança, transformação, uma metamorfose, é uma mudança relativamente rápida e intensa, de forma e hábitos que ocorre durante o ciclo de vida. Então, essa conversão, esse arrependimento, ele só pode ser gerado dentro de mim, só pode ser gerado dentro de uma pessoa, quando nós nos convertemos para uma conversão genuína. O que significa essa palavra genuína? Verdadeira, que não pode ter espaço para mentira ou então para uma conversão imitada ou falsa, mas uma conversão verdadeira. Por isso que Paulo, meus irmãos, escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: olha, quem está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram e se fez tudo novo. Quem é transformado, quem é convertido, ele é transformado pelo quê? Pelo poder da palavra.
que é transformado. Aleluia. Bom é estar com Jesus. Olha aí, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Como que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Que ele está dizendo aqui, ó, e não vos conformei com este mundo. Eu só não posso me conformar se eu tiver a palavra de Deus, aleluia, dentro de mim, dentro do meu coração, e ela fazer parte da minha vida diária. Aí o que acontece? Eu vou entender qual é a boa e a vontade e agradável vontade de Deus para a minha vida. Qual é a boa e a vontade que Deus quer? Que nós sejamos separados, santificados, para que quando a trombeta, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que os anjos aparecerão nos ares, tocando a trombeta, e o mestre estará, aleluia, e nós, os que morreram primeiro em Cristo, ressuscitarão, e nós seremos transladados, aleluia, num corpo cheio de glória. Só os transformados, só os convertidos, só aqueles que abandonaram o engano deste mundo. Louvado seja Deus. Quem crê nessa palavra? A primeira carta de João, só a pessoa transformada, ele pode reconhecer os seus erros. Se ele não for transformado, ele não reconhece. Lembra que ontem mesmo, irmão, eu pequei. Ontem não, foi ontem, comprar uma galinha assada. E aí eu cheguei lá no galeto. Aí o cara veio zombar da minha fé. Eu disse: eu sou servo de Deus. Eu não estou nem aí para a política. Eu não vivo para a política, eu não vivo para Jesus. Mas eu não amo ladrão. Eu não apoio ladrão. Eu não coabito com as coisas erradas. Pode cortar minha cabeça, mas quem eu prego é verdadeiro. Quem eu prego é verdade, meu irmão. Então, meu querido irmão, e depois eu senti aquilo, foram poucas palavras, irmão meu, mas o Espírito de Deus, quando eu subi na moto, ele disse: eu não te chamei para isso, eu te chamei para pregar a minha palavra. Não discuta com o mundo. E aí eu pedi, cheguei em casa e disse: minha mulher, eu pequei, me ajoelhei e disse: eu quero fazer uma nova aliança com o Senhor. Só quem é convertido, ele dá lugar para o Espírito. Só quem é convertido entende quando o Espírito nos chama para o nosso eu. Louvado seja Deus. Aí eu pedi para ele: Senhor, eu não comi, graças a Deus eu chorei e não quero mais fazer mais isso. Glória a Deus. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou dizer aqui para vocês a primeira carta de João, capítulo 1. João disse para a nova igreja, novos convertidos, também disse: olha, se vós confessarmos os vossos pecados, ele vai dizer: ele é fiel e justo para purificar e perdoar os nossos pecados. Pode errar, irmão, mas confessa. Ele é fiel para nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados. Nós somos salvos, mas eu estou pregando para uma igreja que é carne. Nós somos carne, sujeito a erro, sujeito a falha. Às vezes, antes da gente vir, a gente pensa, a gente falha, mas Deus está dizendo: a igreja do Senhor, ela tem poder através do nome de Jesus de ser purificado. Louvado seja Deus. Estarmos com isso, e quando nós se converte a Deus, salvo de número, ninguém foi dizer capítulo, isso não é meu filho, não é capítulo, é números. Salvo não tem capítulo.
penumbra. Davi disse: Senhor, não retira o teu espírito de mim, porque ele sabia a gravidade que ia acontecer. Se o espírito abandona, ele não ficaria em pé nem uma semana, porque quem sustenta o nome de Júlio César não é as minhas habilidades, não é a minha intelectualidade, o que me sustenta é o Espírito. Ele veio habilitado para sustentar a igreja e levar a igreja para o céu. Quem acredita nessa palavra, glorifique o nome do Senhor. Eu senti o Espírito Santo neste lugar, aleluia. Olha, irmãos, o Espírito vai levar nós. O diabo está lançando ideologias, falsas palavras, mas Deus está dizendo: é a palavra que vai nos levar para o céu. O mundo quer nos abafar, o mundo quer nos entristecer, o mundo quer nos enganar, mas ninguém não pode mais nos enganar. Nós éramos enganados, porque Paulo diz assim mesmo, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou. Aleluia. O mundo não tem mais poder de nos enganar, irmão, porque a palavra do Senhor está sobre as nossas vidas. A luz iluminou a nossa mente, as trevas desperdiçou, as trevas saíram. Por isso que é bom se humilhar e se converter diante de Deus. Mateus, glória a Deus, capítulo 5. Olha aí uma convicção verdadeira e genuína. Não é eu que vou dizer, a Bíblia está dizendo, olha aí, Mateus 5:16, o que diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Uma conversão genuína, ela traz o quê? Obras boas, através de quem? Do Espírito de Deus. E aquele que bebia, quando as pessoas olham na rua e vai dizer: olha, esse homem aí era isso, era aquilo, e o nome de Jesus já está sendo glorificado, porque ele não faz mais isso. Ele era aquilo, mas agora ele não é mais. Oh, aleluia. Ele se converteu, ele aceitou Jesus. Eu olhava ele na boca, mas eu olho ele na igreja. Eu olhava ele no bar, mas agora eu olho ele pregando. Louvado seja Deus. E essa é a conversão verdadeira que faz o homem. Louvado seja Deus. Aleluia. É para encerrar, Gálatas capítulo 2, só disse humilhar e se converter, porque o tempo já então, que achou você dizer amém? E vamos seguir para quem é convertido. Deus só do Senhor, eu quero pregar, eu estava vendo uma guerra, Gálatas capítulo 2, vou destacar 3 milagres que o Senhor fez. Ele só vai pregar milagre. Ele vai pregar quem quer se humilhar e quem quer se converter de fato de verdade. Por quê? Porque a gente são crentes dentro da igreja, mas passa dali, pisou o pé e volta a ver a criatura. Irmão, não podemos fugir dessa realidade. O Espírito de Deus no mente, ele está falando aqui na minha boca. Aleluia, porque a igreja é dele e ele sabe, né? Olha aí, ó, isso aqui é para quem é convertido. Vamos lá, Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: ó, Paulo tinha moral para falar isso, porque ele tinha testemunho e por onde ele passava as pessoas viam ele. Olha o que diz: já estou crucificado com Cristo, e
não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmão, você quer colocar isso? Eu não vivo mais em mim. Sabe quem é Cristo? O homem chegar e dizer: Cristo vive dentro de mim. Aleluia. Nada deste mundo pode agora desnuclear na minha mente. Paulo estava dizendo: eu me converti de corpo, de alma e de coração. E Deus está dizendo na sua palavra. Paulo diz: olha, eu não vivo mais em mim. Aquele eu fui morto. Olha, quando Cristo morre naquela cruz, ele leva muitos com ele. Aquela morte física, Cristo, ele estava nos levando a morrer junto com ele. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Fisicamente, irmão, nós estávamos vendo, a gente estava andando, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Estávamos nos grilhões do pecado, mas Ele nos libertou do poder das trevas para a glória do louvor do Senhor. E aí, irmão, já para a próxima vez, quero dizer uma coisa para vocês. Eu não conheço nenhuma de vocês aqui, mas Deus falava sobre matriz cerrada. Matriz cerrada. Coisas que estão travadas na nossa vida por falta de nos humilhar diante de Deus. Deus quer que nós se humilhamos para Ele. Deus quer ouvir da minha e da sua boca. E Deus olha para baixo de mim. Por que Ele quer que eu faça? Ele já sabia, irmão. Pela onisciência dele, onipresença, mas Ele quis ouvir. E o céu disse: eu quero voltar a enxergar. O do capítulo 9 nasceu cego, mas Batideu, alguns historiadores dizem que alguns soldados romanos entraram dentro da sua casa e cegaram esse jovem. Pode prestar atenção na medicina. Quando o cara está querendo destruir a visão, a medicina tem poder lá de lá, restaurar, né? Brasil. Mas Israel ficou impactado quando olhou o cego de nascença, olhando, porque o nosso inimigo das nossas almas, ele não tem poder de trazer vista para ninguém, só Jesus, só o nosso Cristo, só o Verbo encarnado.